E aí, pessoal, olha só. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma análise super importante. O nosso objetivo aqui é bem claro: desconstruir um dos maiores mitos da nossa cultura. A gente tem essa crença profunda, né, de que nós podemos, de alguma forma, chegar a um estado de felicidade permanente quando alcançarmos algum marco externo. Sabe aquela ideia de que se a gente atingir uma certa meta financeira ou ganhar aquele status tão sonhado, a gente vai ser feliz para sempre? É uma narrativa super tentadora, claro. Mas a realidade de como a nossa mente funciona conta uma história completamente diferente. Então hoje nós vamos explorar exatamente por que esse modelo falha toda vez e o que a gente realmente precisa fazer para encontrar uma satisfação que seja genuína e que dure de verdade. Pensando nisso tudo, surge uma pergunta bem universal para a gente refletir. Será que em algum momento a gente realmente cruza a linha de chegada da felicidade? Pensa bem. É muito comum a gente acreditar que conseguir aquela promoção incrível, comprar a casa dos sonhos ou encontrar o parceiro perfeito vai finalmente trazer uma alegria permanente. Mas, cara, é impressionante a frequência com que essas grandes vitórias são seguidas por um vazio absurdo. As pessoas passam a vida inteira correndo desesperadas em direção a essa linha imaginária, só para descobrir que assim que elas cruzam, alguém vai lá e move a linha mais para frente. A base para nossa exploração de hoje vem do trabalho fascinante da autora Brianna Wiest. Mais especificamente, dos ensaios dela que desafiam completamente o que a gente acha que sabe sobre realização. O material dela nos convida a repensar a nossa busca. Em vez de focar no que a gente acha que precisa comprar ou conquistar, os textos nos forçam a olhar para os nossos comportamentos subconscientes. Sabe aquelas expectativas irreais que estão, ironicamente, impedindo a gente de viver a vida que a gente tanto quer? É exatamente sobre isso. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar rápido por 5 pontos. Primeiro, a ilusão da chegada, depois, a adaptação hedônica, em seguida, o perigo dos picos, no quarto ponto, mudando a perspectiva e, por fim, o valor do simples. Vamos lá? Ponto número 1. A ilusão da chegada, o famoso mito do destino final. Essa ilusão da chegada é a falsa crença de que o sucesso é um lugar onde você pode finalmente estacionar. É a ideia de que, no momento mágico no futuro, você vai poder tirar uma foto da sua vida, colocar numa moldura e falar: pronto, agora serei feliz para sempre. Mas a vida não é um filme de Hollywood onde os créditos sobem depois que o herói vence, sabe? A vida continua. Tem uma frase no texto que bate fundo: não há aonde chegar. A única coisa em direção à qual se está correndo é a morte. Cumprir objetivos não é sucesso. O quanto ocorre de expansão no processo, sim. Então, viver no presente não é só um papo zen super elevado. É literalmente a única maneira lógica de viver. Acreditar que a vida pode ser pausada quando um objetivo é alcançado é uma falha na nossa matemática interna. Se você focar só no final da corrida, você perde a jornada inteira. O que nos leva ao ponto 2. A adaptação hedônica explicada. Aquela nossa mania de sempre desejar mais. Agora, o que é realmente interessante aqui é tentar entender por que a nossa mente funciona assim. Por que a satisfação evapora tão rápido? A resposta científica para isso é a adaptação hedônica. É um fenômeno biológico onde a gente simplesmente se acostuma com absolutamente tudo o que acontece com a gente. Nosso cérebro foi programado para se adaptar e buscar o que é familiar. Então, quando acontece algo incrível, você tem aquele pico gigante de alegria, mas logo em seguida, a sua régua emocional se reinicia. Volta ao normal. Isso quer dizer que tentar encontrar felicidade perpétua comprando coisas ou esperando eventos externos não é só difícil, é impossível. A gente sempre vai se acostumar com as vitórias e inevitavelmente vai passar a desejar a próxima coisa. E aí a gente entra numa verdadeira roda de hamster. O material cita uma história perfeita para ilustrar isso, o efeito Diderot. O filósofo Denis Diderot ganhou um roupão escarlate maravilhoso. Ele ficou super feliz. Mas aí ele vestiu o roupão luxuoso no apartamento simples dele. E de repente, os móveis antigos começaram a parecer feios. Aí ele quis móveis novos, depois tapetes novos e por aí vai. É um ciclo implacável, né? Você deseja algo, você compra, sente aquela euforia gostosa por uns dias e pumba! Você se adapta e sente aquele vazio de novo. É uma armadilha e tanto. Vamos ao ponto 3. O perigo das emoções de pico. Essa montanha-russa insana. Olha só, essa roda de hamster é turbinada o tempo todo pela nossa cultura consumista e pelas redes sociais. A gente é encorajado o tempo inteiro a perseguir emoções intensas, aqueles picos de dopamina absurdos. Vendem pra gente a ideia de que uma vida normal é sem graça, que só os grandes momentos de euforia é que importam. E aqui a gente vê duas escolhas de vida opostas. De um lado, a busca por picos, que é viver caçando aquele próximo barato temporário. O problema? Isso leva à exaustão completa. Ninguém consegue viver só de adrenalina pura. Do outro lado, a gente tem a elevação da base. Isso significa aceitar o processo, abraçar uma rotina e mudar como você enxerga o dia a dia.
Em vez de ficar pulando de uma emoção extrema para outra, o foco vira criar uma resiliência emocional de verdade, onde ter um dia normal já seja pacífico e agradável por si só. O filósofo Alan Watts, citado no material, tem uma frase que resume isso com uma perfeição poética. Prender a respiração é perder a respiração. Faz sentido, né? Se você tenta forçar a felicidade ou se agarra desesperadamente ao momento perfeito tentando controlar tudo, é aí que a sua paz de espírito some. A verdadeira realização escapa pelos dedos na mesma hora em que a gente tenta prender ela numa caixinha. E tem outra armadilha enorme aqui que a gente precisa mencionar: a evitação. O texto é bem claro ao afirmar que tentar evitar a dor a todo custo é, na verdade, evitar a felicidade. O universo é dual, gente. Nosso coração e nossos pulmões funcionam na base da contração e da expansão. Você não consegue anestesiar só a parte ruim. Se você tenta suprimir a tristeza ou o desconforto o tempo todo, você acaba anestesiando a alegria, a gratidão e a realização junto. Para você conseguir sentir a emoção de estar no topo da montanha, você tem que saber reconhecer que o vale lá embaixo existe. Ponto número 4. Mudando a perspectiva diária, ajustando o nosso foco. Beleza, a gente já diagnosticou o problema, a adaptação hedônica e essa caça exaustiva por picos emocionais. Agora, como a gente muda isso? O grande pulo do gato aqui é desconectar a palavra felicidade da palavra euforia. Felicidade não é ficar se sentindo maravilhosamente bem o tempo todo. A felicidade real é ter uma linha de base de percepção mais elevada. É tipo alcançar um pH emocional neutro, um estado de aceitação. Você não esconde os dias ruins embaixo do tapete, nem fica correndo atrás de dias de glória como um maluco. O segredo é parar de tentar mudar tudo ao seu redor o tempo todo e, em vez disso, ajustar a forma como você interpreta essas coisas. E como a gente eleva essa nossa base na prática? Usando âncoras diárias. Os ensaios destacam muito o poder de uma rotina. Ter compromissos diários constantes dá uma sensação de segurança para o nosso subconsciente. Isso desativa aquele nosso modo animal de luta ou fuga, permitindo que a mente consiga finalmente relaxar e curtir o momento. Outra coisa crucial, abandone a falácia da recompensa celestial, que é aquela ilusão de que sofrer horrores hoje garante um prêmio mágico amanhã. E, talvez o mais importante, a gente precisa aprender a processar um dia ruim sem transformar isso numa catástrofe mundial. Afinal, um dia ruim é só um dia ruim, e não uma vida ruim. E finalmente chegamos ao ponto 5, o valor das coisas simples, encontrando alegria no cotidiano. É juntando todas essas peças que a gente chega no conceito mais prático dessa nossa análise. A verdadeira estabilidade surge quando a gente para de buscar emoções de pico e passa a aceitar o milagre que existe no mundano. O ensaio número 70 joga a gente de volta para a realidade, listando alegrias que são super acessíveis para quase todo mundo. Ler um livro, dar uma caminhada lá fora, comer uma comida simples e gostosa, deitar num lençol com um cheirinho de limpo, ter uma noite de sono profunda. Isso prova o quão pouco a felicidade genuína realmente custa quando a gente desliga essa necessidade de validação externa. Quando a sua mente para de exigir luxos e grandiosidade para se sentir viva, ela descobre que o nosso dia a dia normal já transborda motivos para a gente se sentir em paz. Mas olha, não se engane. Ter uma vida simples exige um pensamento bem limpo. Parece um paradoxo. Mas a complexidade, a ansiedade e a preocupação são hábitos muito mais fáceis. Deixar a mente inventar cenários desastrosos é o caminho mais fácil para o cérebro. Escolher a simplicidade dá trabalho, requer intenção e muito esforço. Você precisa ter a disciplina de focar nas coisas boas e se recusar a entrar nesse teatro do consumismo exagerado. É um caminho mais longo para limpar nossa lente, mas é exatamente isso que transforma o ordinário em algo literalmente miraculoso. E assim a gente fecha a nossa reflexão de hoje. Fica aqui uma provocação final que os textos desenham tão bem. Se a linha de chegada da felicidade simplesmente não existe, como é que você vai aproveitar a sua caminhada hoje? O verdadeiro desafio é abrir mão dessa ilusão exaustiva de que um dia você vai chegar num lugar onde os problemas não existem. O convite é olhar para a sua realidade imediata e simples, agora mesmo, e encontrar um propósito profundo bem aí. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima!